Fala, galera! Aqui é a Júlia e agora a gente vai corrigir a questão 39 do Enem 2008. Vamos lá? O abolicionista Joaquim Nabuco fez um resumo dos fatores que levaram à abolição da escravatura com as seguintes palavras. Então, um resumo do que levou à abolição da escravatura no Brasil. Bem, vamos lá. 5 ações ou concursos diferentes cooperaram para o resultado final. Primeiro, o espírito daqueles que criavam a opinião pela ideia, pela palavra, pelo sentimento, que faziam valer por meio do parlamento, dos mítins, que são reuniões públicas, da empresa, do ensino superior, do púlpito, dos tribunais. Segundo, a ação coercitiva dos que se propunham a destruir materialmente o formidável aparelho da escravidão, arrebatando os escravos ao poder dos senhores. Terceiro, a ação complementar dos próprios proprietários, que, à medida que o movimento se precipitava, iam libertando em massa as suas fábricas. Quarto, a ação política dos estadistas, representando as concessões do governo. E, em quinto lugar, a ação da família imperial. Tudo bem? Então, o texto aqui do Joaquim Nabuco. Tudo bem? Galera, o que ele está falando no texto? Ele está dizendo assim, é um resumo, que ele diz. São fatores que cooperaram para o resultado final. O resultado final é o quê? A abolição do escravismo, da escravatura. Tudo bem? Então, são os 5. Beleza? Vamos para as alternativas. Então, vamos para a pergunta. Nesse texto, Joaquim Nabuco afirma que a abolição da escravatura foi resultado de uma luta, 2 pontos. Então, olha como uma pergunta um pouco mais difícil, embora não pareça. Nas alternativas, o que está acontecendo? A maior parte delas vai falar dos fatores que, para o Joaquim Nabuco, levaram ao fim da escravidão. Só que tem que ser na ordem que o Joaquim Nabuco entende. Tudo bem? Por quê? Porque a pergunta é, qual é para o Joaquim Nabuco, digamos, as ações, que resultaram no fim da escravidão. Tudo bem? Então, pode parecer uma pergunta que vai se repetir bastante, beleza? Pode ser que as alternativas são muito próximas uma das outras. A gente vai ver. Se vocês seguirem certinho os números que ele dá, a interpretação do texto, vai dar para a gente tirar a nossa alternativa correta, tá bom? Vamos para a alternativa A. Foi uma luta de ideias associadas às ações contra a organização escravista, com auxílio de proprietários que libertavam seus escravos, de estadistas e da ação da família imperial. Correta. Por quê? Vamos lá. De ideias. Esse não é o nosso primeiro, quando ele fala assim, primeiramente, o espírito daqueles que criavam a opinião pela ideia, pela palavra. Então, este é o nosso número 1, certo? Aí ele fala depois, associada às ações contra a organização escravista. Então, a ação coercitiva daqueles que se propunham a destruir, a escravidão. Então, este aqui é o nosso número 2. Com auxílio de proprietários que libertavam seus escravos. Esse é o nosso número 3. A ação complementar dos próprios proprietários, que libertavam os seus escravos. Então, esse é o nosso 3. Ali no 4 ele fala a ação dos políticos, então, de estadistas, esse é o nosso número 4, e da família real, que é nosso quinto motivo. Tudo bem? Então, nossa primeira alternativa já fala certinho todas as posições do Joaquim Nabuco. Tudo bem? Então, a letra A, aparentemente correta. Vamos para a letra B. Então, foi uma luta de classes associada às ações contra a organização escravista, que foi seguida pela ajuda de proprietários que substituíam os escravos por assalariados, o que provocou a adesão de estadistas e, posteriormente, das ações republicanas. Em primeiro lugar, no texto, ele não fala de ação republicana, certo? Ele termina falando da família imperial, beleza? Outra, quando ele fala ações contra a organização escravista. Esse aqui já é o nosso número 2, não é? Ele não falou das ideias.
Tudo bem? Falou do 2, do 3 e do 5. Não falou do primeiro e do segundo. Tudo bem? Então, aqui ele estaria falando do 2. Aqui, ajuda dos proprietários, do 3. E aqui, né, quando ele fala os estadistas, está falando do 4. Tudo bem? Mas fala de ação republicana e não fala do primeiro, né, que é o mais importante, segundo ele, né? O espírito das pessoas que mandavam opiniões pela palavra, pelas ideias, pelos encontros, na imprensa, toda a modificação das ideias das pessoas. Tudo bem? Então, a B, incorreta. A está mais completa, pelo menos, né? Letra C. Então, foi uma luta partidária, associada às ações contra a organização escravista, com o auxílio de proprietários que mudavam seu foco de investimento e ação da família real. Então, partidária quer dizer política. Então, a ação política, ele já está falando do 4 aqui, de primeira, né? Associadas às ações contra a organização escravista, com auxílio, né? Essa aqui é o 2. Com auxílio dos proprietários, é o terceiro. E da família real, que é o 5. Mais uma vez, qual ele deixou de fora? O primeiro. Tudo bem? A ideia, né? As ideias, né? Passadas pela imprensa, pelos tribunais e tudo mais. Tudo bem? Então, a letra C não é que ela está errada, ela está incompleta, que nem a letra B. Tudo bem? Então, falsa. Letra D. Então, foi uma luta política, associada às ações contra a organização escravista, sabotada por proprietários que buscavam manter o escravismo, por estadistas e pela ação republicana contra a realeza. Em primeiro lugar, mais uma vez, no texto, Joaquim Nabuco não fala de ação republicana. Além disso, ele fala, foi sabotada por proprietários que buscavam manter o escravismo. Então, quer dizer, as associações contra, né, o escravismo eram sabotadas por proprietários que queriam manter o escravismo. Tá meio confuso, certo? Então, por exemplo, aqui quando ele fala em política, ele pode estar falando do nosso item 4, certo? Ou quando ele fala, né, ações contra a escravidão, ele pode estar falando do nosso item 2. Mas, mais uma vez, incompleta e está falando sobre uma coisa que o Joaquim Nabuco não está dizendo. Tudo bem? Que é essa coisa da ação republicana, certo? Então, letra D, também incompleta. Letra E, religiosa, associada às ações contra a organização escravista, que fora apoiada por proprietários que haviam substituído seus escravos por imigrantes, o que resultou na adesão dos estadistas republicanos na luta contra a realeza. Em primeiro lugar, de novo, ação estadista republicana na luta contra a realeza. Ele não fala disso no texto. Além disso, a ideia de que foi uma luta religiosa. Em algum momento do texto ele fala sobre religião? Não, tudo bem? Não que a Igreja Católica não esteja envolvida, não é isso. A gente está vendo a escravidão pela ideia do Joaquim Nabuco. Tudo bem? É para a gente interpretar o texto, certo? Então, a letra E está falando sobre duas ações que ele não está representando no texto. Tudo bem? Então, letra E, mais uma vez, incompleta, se for pensar assim. A letra A é a que fala sobre todos os itens, né? Todos os 5 motivos que ele apresentou para o fim da escravidão. Tudo bem? Então, a letra certa é a letra A. Uma questão mais difícil? Sim. Uma pessoa desavisada podia achar que todas elas são muito parecidas, né? Mas o importante é, como ele deixou aqui em primeiro, segundo, terceiro lugar, bem certinho, a gente tinha que ver qual alternativa estaria mais completa. Tudo bem? Então, mesmo, por exemplo, se a alternativa A não tivesse falado sobre família imperial, ela teria falado certinho e na ordem sobre a importância de cada motivo. Então, estaria mais certa que as outras alternativas, que não estão erradas, mas estão incompletas
se a gente comparar com a letra A. Tudo bem? Uma questão mais complicada? Mais complicada. Um pouco difícil, principalmente pela interpretação do texto. Beleza? Então, conhecimento de história aqui era uma boa? Até era, mas se você não conseguia interpretar o texto, ficaria muito mais difícil. Então, basicamente, interpretação. Beleza, galera? Então, bons estudos e até mais!